Eu sou da Impact. A Impact é uma empresa que eu fundei há 3 anos. Né? Aqui estão alguns dos nossos clientes, das mais variadas áreas da nossa economia. Um pouco dessa experiência eu vou tentar trazer aqui para vocês. Né? Essa diversidade de projetos nos permitiu experimentar, conhecer muitos setores, muitas culturas e lidar com muitos desafios diferentes. Um pouco disso está no que eu vou apresentar. O que a gente faz com essas organizações? A gente trabalha gestão do conhecimento e outros desdobramentos da gestão do conhecimento, que é educação corporativa, gestão da inovação e processos de inteligência. Tá? Ou seja, tudo que envolve mobilizar conhecimento para geração de resultado. E a gente atua desde o nível mais estratégico, né, de definir diretrizes, modelos, o nível tático, estruturação, processos, modelo de gestão, até o nível mais operacional, que é aplicar, fazer acontecer a gestão do conhecimento, a gestão de inovação no dia a dia das organizações. Tá legal? Um pouco disso a gente acaba publicando, compartilhando, além da coautoria desses livros e alguns artigos em revistas. Achei legal mencionar esse livro aqui, Produtos que Dão Certo, que eu fiz a revisão técnica, mas essencialmente é um livro sobre projetos de inovação, sobre gestão de inovação. Né? É um livro bem interessante. E um pouco do que a gente aprende, a gente compartilha também no nosso blog da Impact e no nosso SlideShare. Então, vocês estão convidados para conhecer, para interagir com a gente. Tá legal? Bom, e para começar a entrar no nosso tema, né, e trazer um pouco das reflexões que eu mencionei para vocês, eu queria começar, em vez de só eu falar e já começar a agitar um pouco aqui vocês, eu queria trazer a primeira reflexão sobre a era do conhecimento. A gente tem ouvido falar na era do conhecimento, de que estamos na era do conhecimento. Eu queria ouvir primeiro de vocês, vocês acham que nós estamos vivendo a era do conhecimento? Quem gostaria de comentar? Você não tem dúvida? Estamos vivendo. Por que você acha que a gente está na era do conhecimento? Com o microfone por conta da filmagem, né? Da gravação. Precisa, né? Precisa verificar da filmagem. Ok. Por favor, quem for falar sobre essa interação, se identifica rapidamente, fulano de tal lugar. Ok. Tudo bem. Meu nome é Álvaro Camargo, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas e também faço consultoria, né? Eu não tenho dúvida que nós estamos na era do conhecimento, porque o conhecimento é a única maneira de você ter um diferencial competitivo. As empresas, elas disputam a mesma mão de obra, as mesmas matérias-primas, então o conhecimento é que faz a diferença. Muito bom, obrigado. Por favor. Eu acredito, Edenilza, da Doc Expert, eu acredito que nós estamos numa era onde tem muita informação. E nem toda informação a gente consegue transformar ela em conhecimento. Então, acaba que, às vezes, a gente gera muito mais desinformação do que o conhecimento em si, né? O excesso de informação que a gente recebe nos e-mails, que a gente acessa nas redes sociais, e a quantidade de livros, de blogs, acaba, em alguns casos, até atrapalhando você adquirir conhecimentos palpáveis, né? E é extremamente importante. As empresas hoje, o maior ativo das empresas hoje é o conhecimento que ela possui. Menos do que o valor dela hoje está mais ligado às pessoas e o conhecimento que elas produzem do que o efetivo físico dela, né? Ok, muito bom. Quem mais gostaria de comentar? Posso ajudar também. Estamos na era do conhecimento? Por que sim ou por que não? Meu microfone está funcionando? Acho que está baixo, pode aumentar um pouquinho então. É só mas falar acho que está. mais perto. Vou falar mais perto. Ok. Bom, alguém gostaria de comentar?
Ali atrás, por favor. Vou levar esse aqui mesmo. É só um comentário, um aspecto importante. Talvez eu seja... Opa, Alexandre da Docs. É dificuldade de falar em público. Né? Mas há muito tempo atrás, né, quando eu era jovem, faz bastante tempo, a gente tinha a grande habilidade, né, de qualquer profissional era absorver muita informação que se obtinha com uma dificuldade enorme. Hoje, talvez, a recusa de informação errada é tão importante quanto o seu poder de conseguir informação nova. O filtro tem que ser a abundância de informação, a abundância de oferta de informação causa confusão. Então, você ter filtros certos, você, mesmo numa atividade mais específica, como o processo de engenharia, né, onde você tem uma fonte confiável é importante, mas até no seu dia a dia. Até quando você entra no seu navegador para procurar portais de informação, você tem que ter um filtro muito, muito apurado. Então, estamos na área da informação e a característica importante é que recusar informação ruim é tão importante quanto obter informação nobre, de fonte confiável. Ótimo, obrigado. Falou bem, apesar de não gostar de falar em público. Legal, pessoal. Acho que esse é um tema que... A pergunta é mais para realmente provocar e a gente começar a trazer esse tema. Né? De fato, o que eu vou buscar explorar com vocês aqui hoje é o seguinte. Primeiro, como o tema da abertura, né? Organizações movidas a conhecimento. Considerando se a gente está ou não na área do conhecimento, independente disso, qual o papel do conhecimento nas organizações? Não só da informação, mas qual o papel do conhecimento no nosso negócio, nas nossas organizações? E os projetos em relação a isso? O que os projetos têm a ver com isso? Né? Então eu vou tentar focar nesses dois pontos e trazer algumas reflexões, experiências e ideias aqui, que quem sabe podem ajudar a gente a colocar esse tema em perspectiva e aproveitar melhor até mesmo esse próprio evento a partir dessa visão. Primeiro, sobre o papel do conhecimento nas organizações. Vou fazer mais uma brincadeira bem básica aqui. Né? O que é isso que está na tela? Uma cadeira. Né? Do que é feita essa cadeira? Do que é feita? Madeira? Madeira, o que mais? Só madeira? Madeira, prego, cola, conhecimento, projeto, desenho. Né? Legal, já começaram a surgir algumas coisas não tão tangíveis aqui, né? Mas começa a ficar mais interessante quando a gente olha para outras cadeiras. Né? Do que são feitas essas outras cadeiras? O que elas têm de diferente dessa aqui? Informação? Finalidades distintas. O que mais? Tempo, dedicação, conceito, design, né? Projeto. Materiais também diferentes, não só madeira, não só prego, né? Enfim. Preço. Tocou num ponto... a minha próxima pergunta é a seguinte. Aqui a gente viu que temos... a cadeira, assim como qualquer coisa que faz parte da nossa vida, no nosso mundo, do mundo à nossa volta, é feito de matéria, mas a matéria não se fez sozinha. Né? A cadeira não nasceu cadeira. Né? Houve trabalho, houve uma necessidade, houve criatividade, conhecimento, aprendizado, enfim, houve uma série de elementos que a gente não costuma considerar e não costuma gerenciar muito bem, estão embutidos nessa cadeira. Então ela é feita assim de madeira, de prego, mas ela é feita de outros elementos também, né, que podem não estar presentes no momento que a gente usa, mas eles estão presentes na criação da cadeira. E aí, quando a gente olha outros elementos, né, outras funcionalidades, a gente vai vendo que teve uma identificação de funcionalidade, teve, para que essa cadeira possa gerar valor, tem logística, tem vendas. Então, veja que a cadeira, para que ela seja útil para uma pessoa ou para a sociedade, tem muitos outros elementos que participam dessa geração de valor do que apenas
da cadeira, apenas o material. E se eu mudar a pergunta, quanto vale essa cadeira aqui? Quanto você pagaria nessa cadeira? Hã? Depende do material. Quanto vocês pagariam nessa primeira cadeira aqui? Fala um preço. 20, 30 reais? Um pouco mais, talvez? Depende. E quanto vocês acham que custaria esta cadeira aqui? 3 mil? Tem dentista aqui? Vendeu um carro para comprar uma cadeira. Mais de 20 mil. Depende do valor que a gente atribui. Por exemplo, alguém conhece essa cadeira? Está meio pequena aqui, mas talvez alguns reconheçam. Que cadeira é essa aqui? É uma cadeira feita de bichinhos de pelúcia, dos irmãos Campana, né? Designers reconhecidos. Quantos vocês acham que vale essa cadeira? Tá bom, quanto custa essa cadeira? Muito mais do que a soma do valor dos ursinhos de pelúcia que estão ali. Né? Provavelmente é a cadeira mais cara que tem nessa tela aqui. Pela assinatura. E aí a gente começa, então, a ter muito evidente, né, que, primeiro, o mundo à nossa volta ele não é feito apenas de matéria, e segundo, o que traz o valor, né, para, pelo menos a percepção de valor, ou que o mercado valoriza, que algumas dessas cadeiras têm, que não é apenas o valor do seu material, do custo dos equipamentos que foram usados para a sua produção. Onde que está essa diferença? Pergunto para vocês, o que faz essa diferença de preço de uma cadeira e de uma cadeira? Conhecimento, entre outras coisas. Vocês já falaram aqui vários elementos, né? A criatividade, o talento, o conhecimento, enfim, as várias formas de usar o conhecimento para gerar valor. Né? Essa reflexão é para a gente começar um pouco mais profunda sobre como é que a gente está lidando com isso nas nossas organizações. O quanto que a gente está percebendo isso e agindo a partir dessa percepção. Isso aqui são dados da Standard & Poor's, né? Estudos que são feitos a cada 10 anos sobre o valor de mercado das empresas listadas na Standard & Poor's mostram que, em 1975, o valor das empresas era composto 17% por ativos intangíveis e mais de 80% do valor dessas empresas vinha dos seus tangíveis. Máquinas, equipamentos, instalações, né? Elas valiam o quanto elas tinham em termos físicos. E à medida que essas últimas décadas foram passando, isso foi se invertendo. E no último estudo, em 2015, 87%, quase 90% do valor das empresas da Standard & Poor's provém dos ativos intangíveis e não dos tangíveis. Várias das empresas que a gente conhece, se a gente for pensar em grandes empresas do mundo de hoje, se a gente somar suas instalações, equipamentos, jazidas, reservas, enfim, o valor delas é muito maior do que apenas o valor desses tangíveis. Né? E muito valor está vindo aqui dos intangíveis. O que são os intangíveis? Conhecimento, relacionamentos, marca, imagem, criatividade, capacidade de inovação, processos, metodologias, enfim. Nós vivemos em um mundo em que os intangíveis trazem muito mais valor do que os tangíveis. Fazem mais diferença nos nossos negócios do que os tangíveis. São vulneráveis. E talvez a forma de gestão seja um pouco diferente. Né? Então, esse é um sinal de que talvez estejamos em algo que poderíamos chamar de era do conhecimento. Mas vamos mais fundo. Né? Standard & Poor's tem esses dados, Dow Jones tem dados muito parecidos. Né? Então, não sou eu que estou dizendo, é o mercado, é gente que faz conta. Né? Não é o pessoal que abraça a árvore, é gente que realmente faz conta. Né? E aí, quando a gente olha um pouquinho em perspectiva, tem outras fontes que apontam para o mesmo fenômeno. Né? A gente, desde a economia agrícola até a economia industrial, o fator humano da criação de valor na economia vem mudando.
né? Se antes era força física, quando a gente começou a entrar no que se caracterizou como economia industrial, as rotinas e processos, a mecanização, né, inclusive de informação e de conhecimento, caracterizou a economia industrial. O processo industrial, o modelo industrial, né, linha de produção e tudo que está em volta disso, foi ou vem sendo o fator humano de maior geração de valor na economia. E agora, segundo esses autores aqui, a gente está apenas atravessando essa fronteira. Estamos começando a entrar na tal da economia do conhecimento. Segundo eles, né, e eu concordo, a gente tem hoje no nosso mercado convivendo modelos de negócio tanto mais característicos da economia industrial, em que a mecanização é o fator humano de principal agregação de valor, as rotinas e processos, quanto empresas e modelos de negócio em que o conhecimento é o principal fator de geração de valor. Estamos numa transição, convivendo com dois modelos, mas, segundo eles, estamos apenas começando a atravessar essa fronteira. Né? Ainda estamos muito mais na economia industrial do que na economia do conhecimento. E isso explica porque a gente ainda não sabe lidar muito bem, entender muito bem essa diferença. O que é a tal da economia do conhecimento, como a gente pode extrair valor nela. Outros sinais aí, está cheio de sinais à nossa volta, de que o conhecimento é cada vez mais o que realmente faz a diferença. Né? Isso aqui é uma época negócios de, não coloquei a data aqui, acho que é de 2016, tem 16 diálogos aqui, 16 entrevistas com líderes empresariais, né, presidentes de empresas, etc. Eu li todas as entrevistas. Em 100% delas, esses presidentes mencionam como fatores de sucesso das suas empresas conhecimento, talento, aprendizagem. Nem sempre a palavra conhecimento é mencionada, mas quando você lê, né, o que realmente faz a diferença nessas organizações. O pessoal da Gol já está aqui, não? A Gol está aqui. Ó. Tem mais alguma empresa daqui que está nessa lista? Enfim. Todos eles citam o conhecimento como um fator preponderante. Na revista desse ano de março, eles fizeram a mesma coisa. E tem, eu não terminei de ler todas ainda, mas tem aqui uma declaração do presidente da GE, Rafael Santana, só para dar mais um highlight. Estamos deixando de ser apenas o fornecedor de equipamento para nos tornar parceiros em projetos dos clientes. Né? Então, vejam, a GE, que trabalha com tecnologia, produtos bem tangíveis, né? Cada vez mais entrando em parceria com clientes para desenvolvimento de soluções. O que é isso? Uma migração para serviço, para conhecimento e intangíveis e não apenas produto. Enfim, então, os sinais são muito abundantes, né? Mas mesmo assim a gente tem que entender que estamos apenas começando a engatinhar na era do conhecimento. Ou seja, o primeiro ponto que eu queria deixar com alguma ênfase aqui para vocês. O conhecimento é o negócio. Nossos negócios, nossas organizações são, entre aspas, máquinas de transformar conhecimento em resultado. Todas as nossas atividades, toda atividade humana é aplicação de conhecimento para geração de resultado. E nas organizações não é diferente. Toda organização busca resultados e esse resultado é essencialmente aplicação de conhecimento para geração de resultado. Não existe, afirmo categoricamente, não existe uma organização em que esse não seja o ponto central do negócio. Mesmo que usando tangíveis para fazer isso. Né? E a gente não pode prescindir dos tangíveis. Né? Não se trata de abandonar os tangíveis e viver no mundo dos intangíveis. Não, é de saber usar os intangíveis também. Mas se o conhecimento é um negócio, nós o estamos gerenciando adequadamente? O que vocês acham? Nas organizações de vocês, o conhecimento e os intangíveis, de uma maneira geral, são bem gerenciados? Sim? Mais ou menos? Não sei. Bom, a gente tem... se a gente olhar aqui, né, digamos que a maioria das empresas, de alguma forma, acaba gerenciando, né, estabelecendo práticas aí que lidam com os intangíveis. Mas segue essa proporção? A gente coloca mais energia em gerenciar aquilo que representa 90% do valor do nosso negócio,
ou a gente coloca mais energia, a gente entende melhor esse pedacinho aqui? Depende um pouco do setor da economia, né? Por exemplo, a Embraer, até por uma questão legal, ela tem uma rastreabilidade, toda a documentação, informações, né? Enfim, o hospital, por exemplo, tem uma necessidade bastante grande em termos de controle de processos críticos, né? E é curioso notar que essas empresas, apesar de fazerem essa gerência crítica, né, de documentos, informações, conhecimento exatamente nessas áreas críticas, às vezes não faz em outras áreas, né? Eu, por exemplo, já tive vários alunos da Embraer que falam, né, que, enfim, temos rastreabilidade de tudo, conhecemos tudo sobre o produto, mas na área administrativa, por exemplo, às vezes acontece de não haver essa gestão adequada, né? Eu acho que tem muito a ver com essa questão de criticidade para o negócio também, né? Com certeza, né? Cada setor tem seus desafios, suas exigências, né? A natureza dos negócios é diferente. Mas um ponto que eu tenho notado é que essa proporção acaba não sendo seguida, né? A nossa energia é muito mais para aquilo que é a zona de conforto das organizações, que é a gestão dos tangíveis. Mais do que isso, nossos modelos de gestão, a disciplina da administração, ela foi criada na era industrial. Nós crescemos em organizações que foram desenhadas na era industrial ou sob os moldes e a mentalidade e os conceitos da era industrial. Então, os métodos de gestão também são mais orientados para processo de transformação, linha de produção. O modelo é um pouco esse, né? E isso acaba também dificultando que a gente enxergue oportunidades e que a gente enxergue outras formas de gestão e, principalmente, que a gente aproveite o imenso potencial de oportunidade que a era do conhecimento está nos abrindo, ou pelo menos que essa valorização do intangível está nos abrindo. Por exemplo, para saber se a gente está gerenciando adequadamente o conhecimento, vocês reconhecem algum desses sintomas na organização de vocês? Por exemplo, desempenho abaixo do esperado. Alguém lida com esse problema? Aposto que nenhuma organização aqui tem problema de desempenho. Ou repetição de erros. Já vi em algum lugar, é meio raro, né? A gente vê o mesmo erro repetido mais de uma vez na mesma organização, em áreas diferentes, ou na mesma área ao longo do tempo. Duplicação de esforços. Já viram isso acontecer? Reinvenção da roda. Podia ter um departamento de reinvenção da roda ali que tem muita... Acontece muito. Baixo aproveitamento de conhecimentos disponíveis. Atividades de capacitação apenas reativas ou desconectadas entre si. Conhecimento desenvolvido pouco aplicado. Muito mais conhecimento disponível do que o que é realmente utilizado. Conhecimento relevante concentrado em poucos profissionais, poucas pessoas. É sempre eles, as mesmas pessoas que têm que ser chamadas para as iniciativas, para os projetos, porque eles já participaram do desafio anterior, então eles têm a experiência. E por isso, no próximo, ele que vai ser chamado, e assim vai, né? Perda de conhecimento com a saída de pessoas. Esses dois problemas, sintomas estão relacionados. Muitas vezes, muitos clientes nos buscam quando percebem que vão perder profissionais que vão se aposentar, aqueles profissionais que têm uma experiência vasta e valiosa para a organização, né? E aí a gente pergunta, puxa, mas ele trabalha aqui há 32 anos, né? E só agora que vocês estão preocupados com o conhecimento dele, será que ele não poderia ter sido compartilhado ao longo da carreira? Com isso teria sido muito mais aplicado e disseminado, geraria mais valor, né? Mas, enfim, é um pouco desses sintomas que eu estou mencionando. Dependência de conhecimento-chave de fornecedores. Acontece? Dificuldades de acompanhar as novas práticas e tecnologias, novas tendências, etc. Dificuldade de conciliar desempenho e inovação, né? O curto prazo sempre fala mais alto que o longo prazo. Enfim, poderia continuar essa lista aqui. Mas quando a gente começa a pensar sobre como a gente usa o conhecimento e compara com o potencial, com a importância que ele tem, com o papel que ele desempenha no negócio, a gente começa a ficar mais preocupado. A gente não para avaliar isso, mas quando a gente para, a gente vê que podemos ver por dois ângulos, né? Pelo do problema e o da oportunidade, né? Os desafios e os potenciais que se colocam, né?
Enfim, a gente está vivendo o paradoxo da mudança de era. A gente está entrando numa nova era em que o conhecimento e os intangíveis são o que realmente faz a diferença nos negócios. Está cheio de exemplos por aí, né? As empresas mais valiosas do mundo hoje têm poucos ativos tangíveis, e muitas delas nem trabalham com tangíveis, trabalham com intangíveis, né? O Facebook, por exemplo, uma das mais valiosas do mundo, é considerado a maior empresa de mídia atualmente, e não produz uma linha de conteúdo. Nós é que produzimos, né? Ou a Tesla, né, que tem sido muito falada, produz, sei lá, menos de 10% do quantidade de automóveis de uma Ford, por exemplo, de uma GM, e, no entanto, ultrapassou o valor dessas empresas na Bolsa. Enfim, vivemos numa era em que o conhecimento é o que realmente faz a diferença. No entanto, ainda gerenciamos nossas organizações com a mentalidade, as práticas e conceitos da era anterior, que é a era industrial. Então, temos aí o desafio de aprender, temos que ter a humildade de saber que ainda não dominamos gestão do conhecimento, gestão de intangíveis, então tem um trabalho pela frente. Por outro lado, nunca tivemos tantos recursos à nossa disposição para acessar conhecimento, disseminar conhecimento, conectar pessoas, registrar conhecimento, né? Então, tem muita oportunidade pela frente para quem se dispuser a encarar essa mudança, sem se prender aos modelos antigos, né? Isso aqui é uma foto da década de 50, quando a televisão estava começando a ser disseminada nos Estados Unidos. Tinha todo aquele encantamento com a televisão, né? E as mesmas discussões que a gente tem hoje, como é que a gente aplica a tecnologia na educação, na sala de aula. E aí, essa turma aqui fez isso aqui, né? Bota uma televisão, economiza com o professor, bota a televisão em todas as salas e reproduz um modelo antigo, né, que se perpetua, apenas inserindo alguns elementos tecnológicos novos, sem realmente repensar e aproveitar o potencial que existe. Hoje a gente faz coisas parecidas, né? Insere a tecnologia para substituir pequenos elementos dentro de um mesmo modelo, sem repensar o modelo, sem aproveitar o potencial. Bom, tem potencial. E como é que a gente aproveita esse potencial? Então, vamos botar a bola no chão e pensar um pouquinho sobre como é que funciona a dinâmica do conhecimento nas organizações. Se eu quero aproveitar melhor o conhecimento para gerar resultado, para gerar valor, o conhecimento aí é entendido na sua forma mais ampla, que abrange vários intangíveis, né? A gente costuma chamar, na Impact, o conhecimento como o intangível dos intangíveis. Porque é ele que habilita todos os demais intangíveis. É ele que habilita e viabiliza relacionamentos, marca, processos, metodologias, inovação, né? Então, ao tratar a gestão do conhecimento, a gente acaba impactando e impulsionando os demais intangíveis. Mas como que a gente faz isso, né? Primeiro, alguns princípios e conceitos que é importante entender antes da gente discutir o como fazer, né? Como é que acontece a dinâmica do conhecimento? Isso aqui é fruto da nossa experiência aí de quase 15 anos trabalhando com esse tema nos mais diversos contextos, e é uma síntese, tá? É necessariamente mais simples do que a realidade para que a gente possa nos entender aqui. Então, primeiro, o conhecimento só gera valor quando aplicado, né? Todo negócio vive, né, dos resultados que são decorrentes da aplicação de conhecimento. Não existe negócio em que a aplicação de conhecimento não seja central no negócio, né? E o conhecimento só gera valor quando aplicado. Não adianta apenas a gente compartilhar, disseminar, publicar, né? Ele é apenas potencial, ele é apenas custo enquanto ele não foi aplicado. Então, esse é um ponto. A gestão do conhecimento, a geração de valor, tem que considerar a aplicação do conhecimento como um momento mágico de geração de valor. Isso muda muito, ou pelo menos muda prioridades sobre como muita gente trata a gestão do conhecimento no mercado. Segundo, o conhecimento é um fenômeno individual e organizacional, e não apenas individual. Isso traz implicações profundas para como a gente gerencia nossas organizações, e particularmente conhecimento e aprendizagem. Como as organizações gerenciam conhecimento hoje? Principalmente, predominantemente, por meio da gestão de pessoas. Eu preciso de conhecimento, competência? Contrato pessoas, pago pelo tempo delas,
rezo para que elas apliquem o seu melhor conhecimento, às vezes eu deixo, às vezes eu atrapalho, né? E elas saem, e o conhecimento continua embutido nas pessoas. Né? 99% das organizações funciona assim. No entanto, um conjunto de pessoas competentes não faz uma organização competente. Né? A forma como o trabalho é organizado, a cultura, os valores, a estratégia, os processos, os mecanismos, até o espaço físico, influencia a produtividade do trabalho. Então a gente precisa começar a tratar nas duas dimensões. Na dimensão individual, né? Promover a aprendizagem do indivíduo, desenvolver competências, etc., mas também o nível organizacional. Fazer com que aquilo que cada indivíduo aprendeu possa ser compartilhado com a organização, mas principalmente que a forma de trabalhar, a forma como o todo é maior que a soma das partes, né? Como que os processos são organizados, como é que é a dinâmica do trabalho, isso é um ativo de conhecimento fundamental. Terceiro, o conhecimento flui por meio de redes. As trocas, as interações continuam sendo fundamentais. Não basta documentar, não basta registrar. Uma parte do conhecimento pode sim ser explicitado, registrado, disseminado. Mas uma parte do conhecimento só pode ser transferido por meio de interação, por meio de colaboração, por meio de trabalho lado a lado. E o conhecimento é ecossistêmico, né? A gente não só tem que atuar em rede de pessoas, mas também de organizações e instituições. Na era industrial, a gente já começou a se organizar em cadeias produtivas. Empresas que, de alguma forma, cooperam para gerar valor lá na frente. Hoje, cada vez mais, a gente tem que ter redes de geração de valor, em que várias organizações atuam e interagem para gerar valor, até porque é impossível eu monopolizar o conhecimento necessário para gerar valor. Para gerar valor, eu preciso contar com outros agentes do macroambiente, do ecossistema. Então, a gente precisa começar a pensar nossa economia e a gestão do conhecimento dos intangíveis dessa forma ecossistêmica. Faz sentido? Esses são pontos importantes para a gente ir para o próximo passo, que é como, então, né, ao entender isso, né, e não tenho a pretensão de que só esses 5 slidezinhos aqui jogados para vocês não dão conta da profundidade das implicações que isso traz, tá? Mas só para pontuar o que é importante para a gente entender como fazer, como gerenciar o conhecimento para a geração de valor. Partindo desses elementos, como se faz boa gestão do conhecimento? Como se transforma a gestão do conhecimento em capacidade organizacional? Como a gente desenvolve essa competência, essa capacidade nas nossas organizações? Primeiro, entender, né, que a organização funciona assim. Eu tenho orientação, busco resultados e aplico o conhecimento para gerar resultado. Em qualquer setor, em qualquer negócio, qualquer tamanho de organização, a geração de valor se dá com a aplicação de conhecimento. Qual é a dinâmica de geração de valor da minha organização? Que resultado eu busco e que conhecimento é necessário? Que conhecimentos fazem diferença na geração de valor? Na geração desses resultados. Começa por aí. Não começa por plataforma, não começa por blog ou comunidade, não começa pela solução. Começa pelo problema ou pela aspiração, pelo desafio. Só então a gente define uma direção, prioridades, né? Que conhecimentos fazem mais diferença, onde vale a pena investir meu tempo e recursos para desenvolver conhecimento, uma vez que é impossível desenvolver toda a multiplicidade de conhecimentos que flui numa organização. Quais são aqueles que vão fazer mais diferença? Então, direção. Segundo, processo. Como eu crio um fluxo de conhecimento, um ciclo, que garanta que, se esse conhecimento é relevante para a geração de valor no meu negócio, como é que eu garanto que eu vou capturá-lo nas melhores fontes, internas e externas, mobilizar esse conhecimento, disseminar, compartilhar, publicar, promover interações, de forma que ele esteja disponível para ser aplicado no negócio, aplicado onde ele faz diferença para a geração de valor. E garantir que isso aconteça, não apenas, né, nesse ciclo fechado, porque se eu não desenvolvo esse conhecimento, se eu não renovo esse conhecimento, e se eu não inovo, ele vai se tornar obsoleto. Né? Pergunta para
Kodak, para BASF, para Olivetti, para BASF não, para Olivetti, né? É super importante, fundamental, renovar esse conhecimento, mantê-lo vivo e mesmo inovar para fazer frente a novos desafios, novas necessidades, etc. Uma vez que a gente definiu direção, esse processo, esse ciclo de geração de valor, a gente define espaços, infraestrutura, plataformas, ferramentas, né? Esses são os elementos essenciais para a gente realmente gerenciar o fluxo de conhecimento para a geração de valor. Se eu não tiver esses elementos, algum desses elementos, eu não tenho gestão do conhecimento. Aí eu vou fazer até um parênteses para reforçar que muita gente fala assim, nós fazemos gestão do conhecimento, nós temos um portal, né, uma intranet em que existe troca de conhecimento. Bacana. Fazemos eventos, legal. Mas tem estratégia? Tem processo? Tem papéis definidos numa governança e indicadores estabelecidos? Se eu não posso dizer que eu tenho gestão de pessoas, se eu não tiver esses elementos, se eu não posso dizer que eu tenho gestão financeira, se eu não tiver estratégia, processos, papéis, indicadores, então, quem disse que eu tenho gestão de conhecimento se eu não tenho uma estratégia clara, processos, papéis, indicadores e ferramentas bem definidos? Eu tenho práticas de compartilhamento, de disseminação, etc., que muitas vezes não se falam, não estão articuladas por uma estratégia, por um processo. Mas será que o conhecimento é importante o suficiente no meu negócio para merecer gestão? Se quiser, a gente volta lá na Standard & Poor's, né? Se 90% do valor do meu negócio vem do uso do conhecimento, será que eu não preciso de estratégia, processos, ferramentas, papéis definidos, indicadores para isso? Eu acho que sim. Aqui estão algumas práticas, né? O mais importante não são as práticas isoladamente, vocês certamente conhecem várias dessas práticas aqui. Capacitação, eventos, crowdsourcing, comunidades de prática, lições aprendidas, portais, enfim. As práticas a gente já sabe fazer. O que a gente ainda não sabe fazer bem feito é articular essas práticas em torno desse ciclo, que é criar, capturar e mobilizar conhecimento para aplicar. Quando a gente começa a combinar essas práticas para fazer esse ciclo fluir naqueles conhecimentos que fazem a diferença, a gente começa a ter gestão do conhecimento e começa a mexer o ponteirinho dos indicadores de forma mais efetiva. E os projetos? O que os projetos têm a ver com isso? Como é que acontece a mágica de geração de valor nos projetos? Tem a ver com conhecimento? Os projetos são provavelmente uma das dinâmicas mais intensivas de conhecimento que tem nas organizações, porque lidam com novos desafios e não com rotinas, né? Lidam com novas composições das pessoas e não com as caixinhas tradicionais, lidam com desafios e prazos e, enfim, uma série de elementos que vocês sabem mais do que eu. Não sou especialista em gestão de projetos, muito menos em engenharia, mas lidam muito com a questão do conhecimento para gerar um resultado. São verdadeiras usinas de conhecimento, né? Então isso traz ainda mais desafio e mais oportunidade para a gente fazer dos projetos uma forma de intensificar e de otimizar o nosso uso de conhecimento. Podemos fazer isso no nível da organização e podemos começar pelos projetos. Botando um pouquinho o dedo na ferida, o PMI, esse relatório aqui o Pulse of the Profession 2015, traz alguns dados interessantes, não sou eu que estou dizendo. Os projetos bem-sucedidos contam com alguns fatores, principalmente o que faz mais diferença aqui, né? O percentual de projetos bem-sucedidos que adotam processos formais de transferência de conhecimento é bem maior do que o percentual de projetos bem-sucedidos que não adotam. A diferença também é maior no caso de processos altamente efetivos de transferência de conhecimento. Então, o PMI está dizendo, quanto melhor a gente promove transferência de conhecimentos, melhores são os resultados dos projetos. O PMI diz também que, comparando empresas que adotam processos formais de transferência de conhecimento, acho que projetos que adotam processos formais de transferência de conhecimento e que não adotam esses processos, os que adotam ganham
vencem em termos de atingimento de objetivos e metas, finalização no prazo e finalização dentro do orçamento. Então, se não bastasse 90% do valor da empresa vir do melhor uso do conhecimento, o resultado dos nossos projetos também são positivamente impactados pelo melhor uso do conhecimento. E aí, eu vou ficar só nas oportunidades e não nas... Só vou mencionar as possíveis soluções, porque aí não caberia no nosso tempo aqui explorar as diversas soluções possíveis para otimizar o uso do conhecimento nos projetos. Mas vamos falar de 3 níveis de oportunidades. Primeiro, gestão do conhecimento em projetos. Temos oportunidades no aporte de conhecimento qualificado para o projeto. Garantir que o projeto, desde a fase de iniciação, desde a sua concepção, conte com o melhor conhecimento para já nascer bem planejado, para se desenvolver com qualificação. Segundo, reaplicação e validação dos conhecimentos gerados ao longo do projeto. Ao longo do projeto, costuma ter muito aprendizado, pequenos ou grandes, pontuais ou de alto potencial de geração de resultado, e esses conhecimentos podem servir à organização, muitas vezes, e claro, podem e devem ser reaplicados no próprio projeto. Temos também oportunidades no compartilhamento do conhecimento com outras áreas e processos, à medida que a gente gera conhecimento no contexto de projeto. Vale a pena se perguntar se esse conhecimento não seria útil para outras áreas da organização, outros processos e mesmo outros projetos. Né? Geração de aprendizados a partir de... e a oportunidade de geração de aprendizados a partir da análise dos resultados do projeto. Depois que tudo acabou, né? A gente tem como aprender antes, trazer conhecimento para o projeto, aprender durante, gerar e capturar, gerenciar o conhecimento que é gerado ao longo do projeto. E, é claro, avaliando os resultados do projeto, tanto o impacto quanto a efetividade, o que a gente pode aprender com isso? Outras oportunidades. Gestão do conhecimento entre projetos ou entre programas. Temos oportunidades de compartilhamento de conhecimento qualificado entre projetos. Temos oportunidades de consultas e resolução de problemas, aquela troca mais pontual que pontua o dia a dia dos projetos. Né? E temos a oportunidade de compartilhamento posterior de aprendizados. Né? Fazer essa aprendizagem cruzada entre os projetos, entre os resultados dos diversos projetos. E, é claro, a gestão do conhecimento na gestão do portfólio de projetos. Né? A visão sistêmica, a visão macro, o que eu aprendo com a dinâmica de múltiplos projetos simultâneos, né? Em momentos diferentes. Temos oportunidade de alinhamento de abordagens e conhecimentos específicos entre os projetos. Temos oportunidade de aprimoramento das práticas da gestão de projetos. Né? Aprender não só sobre o conteúdo dos projetos, mas também sobre a gestão dos projetos e a gestão do portfólio. Temos oportunidade de aprimoramento das práticas da própria gestão de portfólio e de identificação de contribuições para a gestão organizacional, para a estratégia do negócio. Enfim, oportunidade não falta. Vale a pena? Acho que vale. Aqui estão alguns exemplos, né? Eu pensei em algumas daquelas práticas, existem dezenas de outras, isso aqui não é exaustivo, mas algumas práticas que podem ser úteis ao longo do ciclo de um projeto. Né? Eventos, benchmarking, curadoria técnica, mapeamento de tendências podem ajudar no aporte de conhecimento para o projeto. After Action Review, lições aprendidas, boas práticas, bases de conhecimento, cursos, tutoriais, redes e comunidades. São práticas que podem contribuir muito para a aprendizagem durante os projetos e para que essa aprendizagem e esse conhecimento não se perca. E, claro, depois dos projetos, storytelling, estudos de caso, eventos de troca de conhecimento, enfim. Práticas não faltam. Vocês mesmos provavelmente aplicam algumas outras práticas para promover esse aprendizado. O segredo está em articular essas práticas, ter estratégia, ter processo, garantir que esse conhecimento flua adequadamente, que o conhecimento trazido por uma curadoria técnica seja aplicado durante o projeto e a gente aprenda com essa aplicação e depois avalie os resultados. Né? Que a gente faça acontecer esse ciclo aqui. Né? Em síntese, usar melhor o conhecimento para a geração de resultado passa por ter alguns elementos-chave. Né? É um pequeno aprendizado para a organização, mas um grande salto, um grande potencial de geração de valor. Né? Aqui está
digamos assim, um depara, né? Um checklist, né? De um pouco do grau em que a gente tem que se desafiar, né? A gente tem que se desafiar em mudar, deixar de enxergar o conhecimento como suporte e enxergar como central para o negócio, deixar de enxergar o conhecimento como um ativo individual apenas e passar a enxergá-lo como também organizacional e ecossistêmico, avançar da aprendizagem separada da prática para a aprendizagem integrada às práticas, da aprendizagem quando dá tempo e quando tem orçamento, né? Hoje, muitas vezes, é isso. Quando que eu vou ter gestão do conhecimento, aprendizagem, desenvolvimento de competência? Quando tem orçamento e quando dá tempo. Poxa, mas é isso que me gera 90% do valor do meu negócio. Então, não tem que ser assim. Tem que ser aprendizagem continuada como investimento, no nível individual e no nível organizacional. As tecnologias viabilizando novos modelos e não apenas mantendo o status quo e só inserindo um toquezinho. E, claro, não apenas o conhecimento como elemento coadjuvante da geração de resultado, mas também como input para a inovação, né? Esses são os pontos que eu deixo para vocês. Esse evento também é uma grande oportunidade de troca de conhecimento. E a última mensagem na era do conhecimento, quem vai liderar são as organizações movidas a conhecimento. Então, usem também, façam vocês também dos projetos as usinas de conhecimento e assim vocês vão contribuir para liderar na era do conhecimento. É isso, obrigado. Se tiver tempo para perguntas, a gente faz, senão a gente conversa mais tarde. Muito obrigado. Oba, obrigada, Beto. Aplausos. Foi um tapete que foi feito justamente para as nossas próximas discussões, principalmente agora à tarde, onde a gente... Não, agora à tarde não, que a partir de manhã, agora de manhã, a gente já vai ter uma sequência aí de cases, então fez um tapete aí para alinhavar com o que vem pela frente.